O barulho da tranca da minha mala de couro velha ecoou no quarto vazio como um tiro de misericórdia. Não era uma mala qualquer. Era aquela de couro marrom, rígida, que comprei com o meu primeiro salário de professora, há quase 50 anos. Ela cheirava a naftalina e a lembranças de viagens que nunca fiz. Naquele momento, porém, ela guardava apenas o essencial para o que meu filho chamava de um merecido descanso. Me chamo Iracema, e enquanto alisava a colcha de retalhos que levei meses para costurar, senti um gosto amargo na boca, um pressentimento que nenhuma mãe gostaria de ter. Aos 72 anos, divorciada há 2 décadas e senhora do meu próprio nariz, eu não deveria estar sentindo aquele aperto no peito, mas o instinto é um bicho antigo que mora dentro da gente e não respeita a lógica. Vamos, dona Iracema. O carro já está ligado. A voz de Rogério veio do corredor impaciente, quebrando o meu transe. Olhei para o espelho da penteadeira uma última vez. Vi meus cabelos brancos cortados curtos, práticos, e as rugas que contavam a história de uma mulher que trabalhou dobrado para criar aquele menino sozinha depois que o pai dele decidiu que a vida de solteiro era mais interessante. Eu não era uma velhinha frágil. Eu carregava sacos de terra para o meu jardim, eu consertava as goteiras quando a chuva apertava, eu discutia política na fila do banco. Mas Rogério insistia que eu precisava de cuidados, de mimos. Já vou, respondi, minha voz saindo firme, mascarando o tremor das minhas mãos. Peguei minha bolsa, onde guardava meus óculos de leitura e um terço de madeira que foi da minha mãe. Não por ser beata, mas porque a madeira gasta me acalmava os dedos. Desci as escadas da casa que eu mesma reformei tijolo por tijolo. Rogério estava na porta, sorrindo aquele sorriso que ele usava quando queria pedir dinheiro na adolescência. Ele pegou a mala da minha mão com uma solicitude exagerada. Mãe, a senhora vai amar. O Recanto das Águas é espetacular. Tem massagista, tem piscina aquecida, tem até aquelas aulas de hidroginástica que a senhora gosta. É um spa de verdade, mãe. Vai ser bom para a sua coluna. Eu queria acreditar. Deus sabe como eu queria. A solidão, às vezes, pesa mais que cimento, e a ideia de passar uns dias sendo cuidada, comendo bem e conversando com outras pessoas, parecia um sonho. Mas havia algo nos olhos dele. Um desvio constante, uma pressa que não combinava com quem leva a mãe para um paraíso. Entrei no carro. O cheiro de carro novo, aquele cheiro químico de plástico e ambição financiada em 60 vezes, me enjoou imediatamente. Rogério arrancou com o veículo antes mesmo de eu afivelar o cinto de segurança. É longe? Perguntei, olhando a paisagem conhecida do meu bairro ficar para trás. O dia estava cinzento. Uma daquelas manhãs abafadas onde o sol se esconde atrás de uma nuvem grossa de poluição e umidade, prometendo uma tempestade que demora a cair. Um pouco. Fica numa área mais reservada, para garantir a paz, sabe? Longe do barulho da cidade. Ele respondeu rápido demais, aumentando o volume do rádio para evitar mais conversas. Eu me calei. Observei o perfil do meu filho. Ele tinha o queixo do pai, aquela mesma teimosia desenhada na mandíbula. Lembrei-me de quando ele caiu de bicicleta aos 7 anos e eu o carreguei no colo até o posto de saúde, com o joelho dele sangrando na minha blusa branca. Lembrei-me de quando vendi minhas joias para pagar a faculdade dele. E agora ele me levava para um spa. Deveria ser um gesto de gratidão, certo? Mas a paisagem começou a mudar. E não foi para o verde das serras ou para o azul do litoral. Saímos da rodovia principal e entramos numa zona industrial decadente. Galpões abandonados com vidros quebrados, terrenos baldios onde o mato crescia desordenado, engolindo carcaças de carros velhos, e um cheiro de enxofre e borracha queimada que entrava pelas frestas das janelas, vencendo o ar-condicionado do carro de Rogério. Rogério, onde estamos indo? Minha voz saiu mais dura dessa vez. A professora aposentada assumiu o comando. Você disse que era um resort de águas. Aqui só tem fábrica velha. Ele tamborilou os dedos no volante nervoso. Suor escorria pela têmpora dele, apesar do frio artificial do veículo. É um atalho, mãe. O Waze mandou por aqui para fugir do trânsito. Confia em mim. Confia em mim. A frase que as mulheres da minha geração mais ouviram antes de serem passadas para trás. Eu confiei no pai dele quando disse que ia comprar cigarros.
Eu confiei no gerente do banco que sumiu com minha poupança em 94. A desconfiança gelada começou a subir pelos meus tornozelos. Rodamos por mais 20 minutos em estradas de terra batida, cheias de buracos que faziam o carro de luxo do meu filho gemer. A poeira vermelha cobria os vidros. Não havia placas indicando Recanto das Águas. Não havia árvores frondosas. Havia apenas desolação. Finalmente, ele reduziu a velocidade diante de um portão de ferro alto, enferrujado, coroado com arame farpado. Uma placa de madeira, pendurada por um único prego, balançava com o vento morno. Lar Geriátrico Santa Paciência. O nome era quase uma piada de mau gosto. Rogério, sussurrei, sentindo o sangue fugir do meu rosto. O que é isso? Ele não me olhou nos olhos. Destravou as portas do carro, mas não desligou o motor. Chegamos, mãe. Olhei através do vidro sujo. O prédio principal era um casarão antigo que parecia ter sobrevivido a um bombardeio. A pintura, que um dia talvez tenha sido amarela, agora descascava como pele doente, revelando o tijolo cru e manchas de infiltração que pareciam mapas de países tristes. As janelas do andar de cima tinham grades. Grades pesadas, escuras. Não havia jardim, apenas um pátio de cimento rachado, onde algumas cadeiras de plástico brancas, encardidas pelo tempo, estavam espalhadas. Não vi piscina, não vi massagistas, não vi dignidade. Vi duas figuras sentadas nessas cadeiras, vestidas com roupas que pareciam pijamas desbotados, olhando para o nada, com a expressão vazia de quem já desistiu de esperar. Um cachorro magro latia rouco acorrentado a um poste. Isso não é um spa, falei. E minha voz não tremeu. Ela saiu baixa, perigosa. Isso é um depósito, Rogério. Ele finalmente se virou para mim. O rosto dele estava vermelho, uma mistura de vergonha e irritação. Mãe, escuta, é temporário. A situação apertou, a Cíntia perdeu o emprego e a gente precisa vender a sua casa para investir no negócio. Não dá para a senhora morar sozinha naquela casa enorme. É perigoso. Aqui é acessível. Eles têm a enfermeira 24 horas. É só por uns meses até a gente se ajeitar. Senti como se ele tivesse me dado um soco no estômago. Não, um soco teria doído menos. A dor física passa, mas a traição de um filho rasga a alma de um jeito que não tem costura. Ele queria minha casa. A casa que eu mantive com unhas e dentes, onde plantei minhas roseiras, onde cada azulejo foi pago com meu suor. Ele não estava preocupado com a minha segurança. Ele estava preocupado com o bolso dele. E para resolver o problema dele, ele estava disposto a me trancar naquele lugar que cheirava a urina e mofo, mesmo daqui de dentro do carro. Temporário, repeti a palavra sentindo o peso dela. Sim, falei com o diretor, o seu Alcebiades. Ele disse que vão reformar a ala leste mês que vem. Vai ficar ótimo. E a senhora vai fazer amigos. Ele falava rápido, tentando se convencer mais do que a mim. Vamos descer? Eu ajudo com a mala. Ele abriu a porta do motorista e saiu. O ar quente e úmido invadiu o carro, trazendo o cheiro real do lugar. Uma mistura de esgoto a céu aberto e sopa velha. Fiquei sentada por um segundo, paralisada. A imagem de Rogério bebê, agarrando meu dedo com sua mãozinha minúscula, passou pela minha mente e se desfez como fumaça. Aquele homem lá fora, contornando o carro para abrir a minha porta, não era o menino que eu criei. Era um estranho. Um estranho fraco, ganancioso e covarde. E eu, Iracema, podia ser velha. Podia ter artrose nos dias de chuva. Podia usar óculos para ler bula de remédio, mas eu não era vítima. Nunca fui. Quando ele abriu a minha porta, forçando um sorriso amarelo, eu não gritei. Eu não chorei. Eu não implorei para voltar para casa. O choro ficou preso na garganta, transformando-se em algo duro e frio, como uma pedra de gelo no meio do peito. Desci do carro devagar. Meus sapatos ortopédicos tocaram o chão de terra batida, levantando uma nuvenzinha de pó. Alisei minha saia. Nossa, que lugar rústico! Comentei, com um tom de voz neutro que fez Rogério piscar confuso. É antigo, mãe. Charme colonial. Ele mentiu desesperado. Olhei para a entrada do prédio. Uma porta de madeira maciça, escura, estava entreaberta.
Lá dentro, a escuridão parecia esperar para engolir quem entrasse. Vamos entrar para fazer o cadastro? Ele sugeriu, já pegando minha mala no porta-malas. Eu olhei para a mala na mão dele, a minha vida inteira resumida naquela valise de couro, e olhei para o prédio. Claro, meu filho, disse eu, e um sorriso surgiu nos meus lábios. Não era um sorriso de alegria, era o sorriso de quem acabou de perceber que não tem mais nada a perder. Né? Mas antes, eu preciso que você veja uma coisa lá dentro comigo. O diretor disse por telefone que o quarto tem uma vista especial. Quero que você aprove. Rogério pareceu aliviado. Ele achou que eu tinha aceitado. Achou que a velha estava gaga o suficiente para cair na conversa do charme colonial. Claro, mãe. Vamos lá. Eu faço questão. Caminhamos até a entrada. O cachorro magro latiu novamente. Um som triste e arrastado. O vento bateu uma janela no andar de cima com um estrondo. Eu entrei no saguão. O chão era de tacos soltos e havia um balcão de recepção vazio, coberto de poeira. Não havia ninguém. O silêncio era absoluto, exceto pelo zumbido de uma lâmpada fluorescente que piscava no teto, prestes a queimar. O cheiro lá dentro era insuportável. Desinfetante barato tentando mascarar o odor de negligência. Cadê todo mundo? Rogério perguntou, a voz ecoando no espaço vazio. Devem estar no tal spa, respondi seca. Avistei uma sala lateral. A porta era pesada, de ferro, com uma pequena grade de observação. Parecia uma antiga despensa, ou talvez uma sala de isolamento de tempos passados. Havia uma chave enferrujada, mas grande, pendurada na fechadura pelo lado de fora. Meu coração batia forte, não de medo, mas de adrenalina. Uma energia que eu não sentia há anos percorreu minhas veias. A raiva é um combustível poderoso, muito mais eficiente que a tristeza. Rogério, olha aqui. Apontei para dentro daquela sala escura. Acho que é aqui que guardam os equipamentos da hidroginástica. Dá uma olhada se estão em bom estado. A ganância e a pressa deixam as pessoas estúpidas. Ele nem questionou. Ele queria se livrar de mim. Queria pegar a assinatura nos papéis, voltar para a cidade e vender minha casa. Ele entrou na sala, apertando os olhos para ver na penumbra. Não estou vendo nada, mãe. Está muito escuro aqui. Eu não esperei ele terminar a frase. Com uma agilidade que eu julgava ter perdido nos anos 90, empurrei a porta de ferro com todo o peso do meu corpo. O baque metálico foi o som mais satisfatório que ouvi em toda a minha vida. Girei a chave. O mecanismo, embora velho, obedeceu com um estalo seco e definitivo. Clec-tranc. Mãe? A voz dele veio abafada do outro lado. Mãe? A porta fechou. Mãe? Eu recuei um passo, respirando fundo. O ar mofado do asilo, de repente, me pareceu mais leve. Olhei para as minhas mãos. Elas não tremiam mais. Mãe, abre isso. Não tem graça. Ele começou a bater na porta. Os socos eram fracos contra o ferro maciço. Encostei a testa na porta fria por um segundo. Fechei os olhos. A imagem do meu filho, o homem que eu amei mais que a minha própria vida, estava agora trancada do outro lado. Mas aquele homem que me trouxe até aqui não era meu filho. Aquele era um monstro criado pela minha própria condescendência. O spa é maravilhoso, Rogério, disse eu, alto o suficiente para ele ouvir. Aproveite a massagem. Mãe, abre agora, eu vou chamar a polícia. Sorri. Um sorriso triste, mas cheio de uma dignidade feroz. Pode chamar, murmurei para mim mesma, girando a chave mais uma vez para garantir. Mas acho que o sinal de celular aqui é péssimo. Peguei minha mala de couro, que ele havia largado no chão antes de entrar na sala, e me virei para o saguão vazio. Eu estava sozinha num asilo, caindo aos pedaços, no meio do nada, com meu filho trancado numa sala escura. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti no controle. A lição estava apenas começando. Arei. O som dos punhos de Rogério, esmurrando o metal maciço da porta, reverberava pelo saguão vazio, mas para os meus ouvidos, aquilo soava distante, quase como o bater de asas de uma mariposa contra uma lâmpada quente. Eu não sentia pena. A pena é um sentimento de luxo, reservado para quem tem o coração em paz, e o meu, naquele instante, era um terreno baldio devastado por um incêndio. Apertei a chave fria e enferrujada na palma da minha mão até que as arestas cortassem a pele.
uma dorzinha aguda necessária para me lembrar de que eu estava viva, acordada e, por incrível que pareça, no comando. Afastei-me da porta daquele depósito imundo onde tranquei o fruto do meu ventre. Seus gritos de "Mãe, abre isso! Eu vou morrer aqui!" e "Você ficou louca, velha maldita!" alternavam-se, revelando a verdadeira face do homem que criei. A cada xingamento, um pedaço da imagem do menino doce que ele fora se desprendia da minha memória e caía no chão sujo daquele asilo, misturando-se à poeira e ao esquecimento. Respirei fundo, sentindo o ar viciado daquele lugar entrar nos meus pulmões. O cheiro não era apenas de negligência, era o cheiro da ganância. Caminhei em direção ao balcão da recepção, meus sapatos ortopédicos fazendo um som seco no piso de madeira podre. O lugar parecia deserto, o que era estranho e aterrorizante ao mesmo tempo. Onde estavam os enfermeiros? Onde estava o tal diretor Alcebíades? O silêncio daquele prédio era cúmplice. Pulei a portinhola do balcão. Um movimento que exigiu um esforço dos meus quadris que eu pagaria mais tarde com dores, mas a adrenalina é um analgésico poderoso. Atrás do balcão, o cenário era de caos administrativo. Papéis amarelados espalhados, xícaras de café com mofo boiando no resto do líquido preto e um telefone antigo, daqueles de disco com o fio arrancado da parede. Comecei a vasculhar. Minhas mãos, calejadas de corrigir provas e podar roseiras, agora reviravam a sujeira alheia em busca de respostas. Eu precisava entender a extensão da armadilha. Na primeira gaveta, encontrei apenas canetas estouradas e clipes enferrujados. Na segunda, porém, encontrei o que parecia ser o coração podre daquele lugar. Um livro-caixa preto, de capa dura, e uma pasta azul com a etiqueta Novas Admissões. Abri a pasta. Meu nome estava lá, no topo da primeira folha. Iracema dos Santos. Meus olhos percorreram o documento. Não era apenas um contrato de internação. Era uma sentença de morte civil. Entre as cláusulas minúsculas, redigidas com a maldade de quem conhece as brechas da lei, havia uma autorização para a venda imediata de bens imóveis para custeio de despesas vitalícias. E ali, grampeada ao fundo, estava uma procuração pronta. Só faltava a minha assinatura, aquela que Rogério certamente tentaria extorquir de mim sob o pretexto de burocracia do spa. Venda imediata, sussurrei, sentindo um gosto metálico na boca. Ele não queria apenas se livrar de mim. Ele já tinha um comprador para a minha casa. A casa onde ele deu os primeiros passos. A casa que reformei com o dinheiro das minhas aulas particulares. Ele ia vender meu refúgio para pagar dívidas de jogo ou sustentar luxos que não lhe pertenciam. E me deixar apodrecer neste buraco até que eu virasse apenas um número num óbito esquecido. A raiva, que antes era uma chama, virou gelo. Uma frieza calculista tomou conta de mim. A Iracema, que fazia bolos de fubá e perdoava atrasos, morreu ali, debruçada sobre aquele balcão sujo. Continuei a folhear o livro-caixa. Havia nomes, datas e valores. E ao lado de cada nome, anotações cruéis feitas à caneta vermelha. Família não visita, aumentar dose. Reclamão, quarto isolado. Pagamento atrasado, cortar refeição extra. Aquilo não era um asilo. Era um campo de concentração financeiro. De repente, ouvi passos pesados e o tilintar de chaves vindo de um corredor lateral. Congelei. Meu coração, que batia no ritmo da descoberta, disparou. Abaixei-me atrás do balcão, encolhendo meu corpo de 72 anos no espaço exíguo entre a cadeira giratória e a parede úmida. Aquele moleque disse que trazia a velha hoje cedo. Uma voz rouca e gutural ecoou no saguão. Era masculina, carregada de pigarro e desdém. Já era para terem chegado. O quarto 14 tá liberado? Aquele que a dona Gertrudes morreu ontem? Tá, limpei mais ou menos. Só virar o colchão que o cheiro sai. Respondeu uma voz feminina, anasalada e desinteressada. Espiei por uma fresta na madeira do balcão. Eram dois. Um homem corpulento, vestindo um uniforme branco encardido que mal lhe fechava na barriga. E uma mulher magra, com olheiras profundas e um celular na mão, nem sequer olhando por onde andava. O tal do Rogério disse que a mãe é difícil. O homem riu, coçando a barba por fazer.
Disse que ela é professora, cheia de querer mandar. Quero ver ela mandar aqui depois do chazinho da noite. Eles passaram pelo balcão sem olhar para trás. Seguiram em direção à saída, provavelmente para fumar ou esperar pelo carro que, na cabeça deles, ainda não tinha chegado. Eles não viram o carro de Rogério estacionado lá fora porque a porta principal, de madeira maciça, bloqueava a visão do pátio para quem estava no corredor lateral. Esperei os passos se distanciarem. O chazinho, sedativos. Eles dopavam os idosos para não darem trabalho. Levantei-me devagar. Minhas pernas tremiam, mas não de medo. Tremiam de indignação. Eu tinha duas opções: tentar fugir a pé por aquela estrada de terra deserta, correndo o risco de ser pega por esses carniceiros, ou usar o que eu tinha à mão. Meus olhos caíram sobre um quadro de chaves na parede atrás de mim. Havia dezenas delas. Chaves de quartos, de portões, de armários, e pendurado num gancho separado, um molho maior com uma etiqueta vermelha: Mestra. Um plano começou a se formar na minha mente. Um plano perigoso, absurdo, mas o único que me restava. Eu não era apenas uma velhinha fugindo. Eu era a professora que durante 40 anos controlou salas de aula com 40 adolescentes enfurecidos apenas com um olhar e a postura correta. Eu conhecia a psicologia do medo e da autoridade melhor do que qualquer um daqueles bandidos. Peguei o molho de chaves mestre. O peso do metal na minha mão me deu uma sensação de poder que eu tinha esquecido. Vasculhei a bolsa que eu trazia a tiracolo. Tirei meu celular. Sem sinal, como eu suspeitava. Apenas chamadas de emergência. Mas eu não queria a polícia ali agora. A polícia faria perguntas, Rogério inventaria mentiras, diria que eu estava senil, que eu o ataquei. Com a lábia dele e a minha idade, quem garantiria que não me internariam numa clínica psiquiátrica para o meu próprio bem? A palavra de um homem jovem de terno vale mais do que a de uma velha de saia florida neste país. Não, a justiça teria que ser feita pelas minhas mãos antes de qualquer coisa. Olhei para a pasta de documentos novamente. Havia um crachá antigo ali dentro, de um tal Dr. Moura, fiscalização sanitária, provavelmente confiscado de algum fiscal que eles subornaram no passado, ou uma falsificação grosseira. Peguei o crachá. Fui até a minha mala de couro, que Rogério tinha deixado no meio do saguão. Abria. Tirei de lá meu blazer azul marinho, aquele que eu usava em reuniões de conselho escolar, e o vesti por cima da minha blusa simples. Coloquei o crachá no pescoço. Prendi o cabelo num coque severo. Tirei da mala uma prancheta que eu usava para minhas palavras cruzadas. Olhei-me no reflexo do vidro sujo da recepção. A mulher que me encarava de volta não era a dona Iracema, a avó boazinha. Era a diretora Iracema, a autoridade máxima. Aquela mulher mansa que entrou no carro em silêncio tinha ficado na estrada. Caminhei silenciosamente até a porta onde Rogério estava trancado. Ele tinha parado de gritar. Devia estar ouvindo, tentando entender o que acontecia. Encostei a boca na fresta da porta. Rogério! Chamei, com a voz calma, gelada. Ouvi um movimento sôfrego lá dentro. Mãe! Graças a Deus! Mãe, abre isso, por favor. Eu juro que te explico. Foi um mal-entendido. Ele choramingou. A arrogância tinha evaporado. Não foi mal-entendido, meu filho. Eu li o contrato. Eu vi a procuração. Fiz uma pausa dramática. E eu ouvi os enfermeiros falando sobre o chazinho. Mãe, não é isso. Eles são bons profissionais. Cale a boca. Minha voz estalou como um chicote, e ele silenciou imediatamente. Escute bem. Eu tenho as chaves de tudo. Eu tenho os documentos, e eu vi o estado das pessoas aqui. Você não me trouxe para um spa. Você me trouxe para um matadouro. Me tira daqui, mãe. Vamos embora. Eu te levo para casa. Juro por tudo que é mais sagrado. Sorri com amargura. Você não tem nada de sagrado, Rogério. E nós não vamos embora. Ainda não. O que você vai fazer? O medo na voz dele era palpável. Eu vou fazer uma inspeção, respondi, ajeitando o blazer. E você vai ficar aí, quietinho, rezando para que eu não decida que você precisa de um tratamento especial. Ah, e Rogério? O quê? Espero que você goste de escuro, porque a luz desse quartinho... Fui até a parede ao lado e baixei o interruptor que controlava aquela sala específica. Acabou de ser cortada.
Ouvi o grito dele quando a escuridão total o engoliu lá dentro, misturado com o som dele tropeçando em alguma coisa. Virei as costas para a porta. Eu tinha o molho de chaves mestre na mão direita e a prancheta na esquerda. O medo tinha ido embora, substituído por uma clareza cristalina. Eu ia desmontar aquele lugar, peça por peça, e ia começar libertando quem realmente precisava de ajuda, não o homem covarde trancado na despensa. Caminhei em direção ao corredor onde os enfermeiros tinham desaparecido. Eu não precisava de força física. Eu tinha a surpresa, a inteligência e a fúria de uma vida inteira de submissão que acabara de explodir. O jogo tinha virado. E a velha professora estava prestes a dar a aula mais difícil da vida deles. Caminhei pelo corredor mal iluminado e cada passo dos meus sapatos ortopédicos no piso de taco solto parecia um trovão naquele silêncio sepulcral. O blazer azul marinho pinicava meu pescoço e o crachá roubado pendia no meu peito como um escudo de plástico. Eu não era mais a Iracema que costurava colchas de retalhos. Eu era uma atriz num palco podre, prestes a encenar o papel da minha vida. O medo ainda estava lá, uma bola fria na boca do estômago, mas eu o alimentava com a raiva de ver meu filho, meu sangue, tentar me descartar como lixo. Naquele corredor, o cheiro mudou. Deixou de ser apenas mofo e passou a ser algo orgânico, azedo, cheiro de gente esquecida. Virei a esquina do corredor e dei de cara com a dupla que eu ouvira antes. O homem, um brutamontes com a camisa suja de gordura, estava encostado na parede, palitando os dentes. A mulher, magra e com cara de quem não dormia há uma semana, digitava freneticamente no celular. Eles pararam assim que me viram. O homem desencostou da parede, os olhos pequenos se estreitando. A mulher guardou o celular no bolso do jaleco encardido. "Quem é a senhora?" O homem grunhiu, dando um passo à frente. Ele era grande, ameaçador, do tipo que usa o tamanho para intimidar quem já não tem forças para reagir. Visitas só com agendamento. E a porta da frente devia estar trancada. Meu coração falhou uma batida, mas minha postura não vacilou. Endireitei a coluna, ergui o queixo e ajeitei os óculos na ponta do nariz, copiando o gesto que eu usava quando pegava um aluno colando na prova final. A porta estava aberta, o que já é a primeira infração grave que estou anotando, falei, minha voz saindo com uma calma metálica que eu não sabia que possuía. Ergui a prancheta e fiz um rabisco imaginário no papel. Sou Iracema, a mãe do Rogério, e sócia investidora, se o dinheiro que aquele ingrato pegou de mim for usado aqui. A menção do nome Rogério e a palavra investidora fizeram a mágica acontecer. A tensão nos ombros do brutamontes diminuiu, substituída por uma confusão lenta. Ah, a velha, digo, a senhora que ia chegar hoje? A mulher perguntou, a voz anasalada vacilando. O Rogério disse que a senhora era complicada. Sorri. Não foi um sorriso gentil. Foi o sorriso de um tubarão que acabou de sentir cheiro de sangue. Complicada é pouco, minha filha. Sou exigente. O Rogério me disse que este lugar era um spa. Olhando para essa parede cheia de infiltração, acho que ele mentiu. Ou vocês estão desviando verba. Dei um passo em direção a eles, invadindo o espaço pessoal do homem. Ele recuou, instintivamente. Cadê o Rogério? Ele disse que ia verificar as instalações hidráulicas no subsolo. Deixem ele lá. O menino precisa sujar as mãos um pouco. Eu quero ver onde vou dormir. E quero ver agora. Eles se entreolharam. A autoridade é uma roupa que, se você veste com convicção suficiente, ninguém pede para ver a etiqueta. Eles viram o blazer, o crachá, que nem leram direito, a prancheta e a arrogância. Assumiram que eu era apenas uma velha rica e rabugenta, o pior tipo de cliente, mas também o que paga as contas. O seu Alcebiades não tá... O homem começou. O Alcebiades não manda no meu dinheiro. Eu mando. Cortei, seca. Qual o seu nome, rapaz? Valdir. E ela é a Cleide. Muito bem, Valdir. Me mostre a ala leste. E Cleide, pare de mexer nesse celular e vá ver se o café está fresco. Odeio café velho. Era uma aposta arriscada. Se eles decidissem me agarrar ali mesmo, eu não teria chance física. Mas a servidão deles era treinada.
Eles estavam acostumados a obedecer a quem gritava mais alto. Cleide saiu correndo em direção ao que parecia ser a cozinha, e Valdir, coçando a cabeça, fez um gesto para que eu o seguisse. Por aqui, dona Iracema. Mas a senhora vai ver, a gente cuida bem dos velhinhos. É que a verba tá curta. Caminhei ao lado dele, mantendo a prancheta elevada como uma arma. Enquanto andávamos, meus olhos registravam tudo. Portas trancadas com cadeados por fora. Janelas vedadas com tábuas. Não havia extintores de incêndio. Fios elétricos expostos pendiam do teto como cobras negras. Abra essa aqui, ordenei, apontando para a porta de número 04. Valdir hesitou. Tinha um molho de chaves no cinto. Ah, essa aí é do seu antenor. Ele tá meio agitado hoje. A gente teve que dar um sossega-leão. Abra, eu quero ver a qualidade do colchão. Ele resmungou, mas obedeceu. O clique da chave girando me deu calafrios. A porta se abriu rangendo. O cheiro lá dentro era de amônia pura. Num canto, encolhido em posição fetal sobre uma cama sem lençol, estava um homem magro, de pele negra e cabelos brancos como algodão. Ele tremia, apesar do calor abafado. Tinha os pulsos amarrados às grades da cama com tiras de pano rasgado. Sentia a bilis subir a garganta. Tive vontade de pular no pescoço de Valdir e arrancar os olhos dele. Mas eu não podia. Se eu perdesse o controle agora, nós dois acabaríamos amarrados naquela cama. Respirei fundo, engolindo o nojo, e forcei a máscara de frieza a colar no meu rosto. Entrei no quarto. Olhei para o homem. Ele abriu um olho, vítreo, dopado, e me encarou com um terror mudo. Valdir, chamei sem olhar para trás. As amarras estão frouxas. Senti o choque do enfermeiro às minhas costas. O quê? Virei-me para ele, com a expressão mais severa que consegui reunir. Se ele se soltar, pode se machucar e processar a gente. Vocês não sabem fazer um nó direito? Mentir daquele jeito doeu na minha alma, mas eu precisava que ele acreditasse que eu era pior que eles. Eu precisava que ele confiasse na minha crueldade para me deixar sozinha. Vá buscar água. O velho está desidratado. Se ele morrer de sede, dá muito trabalho explicar para o legista. Vá! Valdir piscou, surpreso com a minha dureza, e depois sorriu. Um sorriso cúmplice, nojento. A senhora é das minhas, dona Iracema. O Rogério disse que a senhora era mole, mas tô vendo que tem pulso firme. Já volto. Ele saiu, deixando a porta encostada. Assim que os passos dele se afastaram, corri para a cama. Minhas mãos, agora tremendo de verdade, agarraram as tiras de pano. Seu antenor? Sussurrei. O senhor consegue me ouvir? O homem piscou devagar. A boca seca estalou ao tentar falar. Água. Ele grasnou. Tirei uma garrafinha de água mineral da minha bolsa, que eu sempre carregava. Ergui a cabeça dele com cuidado e dei de beber. Ele bebeu com sofreguidão, tossindo um pouco. Escute, antenor. Eu não sou daqui. Eu vou tirar vocês daqui. Mas preciso que o senhor me ajude. O senhor consegue ficar acordado? O olhar dele clareou um pouco. A dignidade, mesmo ferida, ainda morava ali. Eu fui... Sargento. Ele sussurrou, a voz falha. Eu aguento. O tranco. Sorri, e dessa vez foi um sorriso verdadeiro, cheio de lágrimas contidas. Ótimo, sargento. Eu sou a professora Iracema. Estamos montando um exército. Eu vou soltar essas amarras, mas o senhor precisa fingir que ainda está preso. Quando ouvir o sinal, quero que o senhor grite. Grite como se estivesse no quartel. Entendeu? Ele assentiu, uma luz de esperança acendendo no fundo dos olhos turvos. Desatei os nós rapidamente, deixando-os apenas repousados sobre os pulsos dele para enganar quem olhasse rápido. Ouvi os passos de Valdir voltando. Recuei e voltei a assumir minha postura de general. Valdir entrou com um copo de plástico sujo. Aqui, dona. Deixe aí. Vamos continuar. Quero ver a cozinha. Tenho certeza de que vocês estão desperdiçando comida. Saímos do quarto. Enquanto caminhava, minha mente trabalhava a 1000 por hora. Eu tinha a chave mestra no bolso, mas não podia sair abrindo tudo agora. Precisava neutralizar os guardas. Valdir era forte, e Cleide parecia ser quem controlava os remédios. Chegamos à cozinha. Era um lugar imundo, com azulejos gordurosos e panelas amassadas.
Um caldeirão fervia no fogão industrial, exalando um cheiro de repolho passado. Cleide estava lá, mexendo uma bandeja de comprimidos coloridos. Hora do lanche? Perguntei, aproximando-me da mesa onde ela separava as drogas. É, o boa noite deles. Ela riu, sem humor. Se não der isso, eles ficam gritando a noite toda chamando a mãe, o pai, o papagaio. Ninguém merece. Analisei os comprimidos. Eram fortes. Antipsicóticos, calmantes, tarja preta. Aquilo derrubaria um cavalo. E vocês tomam o quê para aguentar o turno? Perguntei, num tom de falsa camaradagem. Porque café não deve ser suficiente. Cleide me olhou desconfiada, mas a minha postura de patroa a desarmou. Ah, a gente se vira. O seu Alcebiades traz umas garrafas de vez em quando. Olhei para o canto da cozinha. Havia uma garrafa de cachaça barata pela metade em cima da geladeira. Valdir, Cleide, comecei, adotando um tom conspiratório. Vocês sabem que o Rogério veio aqui para fazer uma auditoria, certo? Eles congelaram. Auditoria? Valdir perguntou. Sim. O Alcebiades não contou? Ele está vendendo o asilo. Para o meu filho. E a primeira coisa que o Rogério quer fazer é demitir a equipe atual. Diz que vocês são desleixados. O medo é uma ferramenta útil. Vi o pânico cruzar o rosto dos dois. Eles sabiam que se perdessem aquele emprego, com o histórico que deviam ter, não conseguiriam nada. Mas a gente faz tudo o que ele manda. Cleide choramingou. A gente dobra turno. A gente limpa a sujeira. Eu sei. Menti, tocando no braço dela. Eu vi que vocês são esforçados. Eu gostei de vocês. Vocês têm estômago. O Rogério é jovem, é burro. Ele quer trazer enfermeiros formadinhos da faculdade, cheios de "não me toque". Isso não funciona aqui. Eles assentiram vigorosamente, desesperados por uma aliada. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou preparar um relatório elogiando vocês. Vou dizer que vocês são indispensáveis. Mas preciso que vocês me façam um favor agora. O que a senhora quiser, Valdir disse. O Rogério está lá no depósito, trancado, testando a acústica, como ele diz. Ele é excêntrico. Deixem ele lá. Se ele gritar, ignorem. É teste de resistência. E outra coisa, apontei para o caldeirão de sopa. Essa comida está muito rala. Vocês não têm algo melhor para comemorar a minha chegada? Tem um frango assado que sobrou do almoço da gente. Valdir ofereceu. Ótimo. Vamos comer, nós três. Vamos celebrar a nova gestão. Eu sirvo. Cleide, vá buscar aquela cachaça. Merecemos um brinde. Enquanto Cleide virava as costas para pegar a garrafa e Valdir ia buscar os pratos, agi rápido. Minha mão, ágil como nos tempos em que eu costurava bainha de vestido de noiva em uma noite, deslizou sobre a bandeja de comprimidos. Peguei um punhado dos azuis, os mais fortes que eu sabia serem sedativos potentes porque minha vizinha tomava meio para dormir por 2 dias, e os escondi na palma da mão. Eles voltaram para a mesa. Cleide serviu a cachaça em copos de requeijão. Um brinde ao lar Santa Paciência, eu disse, erguendo meu copo. E aos funcionários leais. Eles beberam. O álcool desceu queimando. Agora, a sopa dos velhos, disse eu, indo até o caldeirão. Deixem que eu tempero. Tenho um segredo de família. Fiquei de costas para eles, fingindo mexer a sopa com uma concha enorme. Com um movimento rápido, não joguei os comprimidos na sopa. Não, eu não drogaria os inocentes. Guardei os comprimidos no bolso. O meu plano era outro. Voltei para a mesa com a garrafa de cachaça na mão. Sabe, essa cachaça está quente, reclamei. Valdir, tem gelo? Tem no freezer, dona. Enquanto ele se levantava pesadamente para ir ao freezer e Cleide estava distraída roendo uma coxa de frango, derrubei o punhado de comprimidos triturados que eu esmagara no bolso com a chave mestra enquanto falava, dentro da garrafa de cachaça aberta na mesa. O pó se dissolveu no líquido amarelado quase instantaneamente. Esquece o gelo, Valdir. Vamos beber assim mesmo, a moda antiga, gritei jovial. Servi mais uma dose generosa para os dois. Para mim, fingi servir, mas apenas encostei o copo nos lábios. Ao Rogério, brindei. Ao Rogério, eles repetiram e viraram os copos. Sentei-me e esperei. A conversa fiada continuou por 10 minutos. Valdir reclamava do salário,
Cleide falava mal do ex-marido. Eu ouvia, sorria, concordava. Por dentro, eu contava os segundos. Aos 15 minutos, a fala de Cleide começou a ficar pastosa. E aí, ele disse que eu... As pálpebras dela pesaram. A cabeça oscilou. Valdir tentou se levantar. Nossa, bateu forte essa... Ele se apoiou na mesa, as pernas vacilando. Olhou para mim, a confusão tentando romper a névoa química. O que a senhora... botou? Apenas um pouco de paz, Valdir. Respondi calmamente, cruzando as mãos sobre a mesa. O mesmo sossega-leão que vocês dão para o seu antenor. Ele tentou avançar na minha direção, a mão enorme fechada em punho, mas o corpo não obedecia. As pernas cederam e ele desabou de joelhos, derrubando uma cadeira com estrondo. Cleide já estava com a cabeça sobre a mesa, babando num sono profundo. Valdir tentou se arrastar, grunhindo. Sua velha, maldita professora, corrigi. Professora Iracema. E você acaba de ser reprovado por conduta imprópria. Observei até que o último resquício de consciência deixasse os olhos dele e ele caísse de cara no chão sujo da cozinha. O ronco de Cleide preencheu o silêncio. Levantei-me. Minhas pernas tremiam, agora pela descarga de adrenalina que baixava. Eu tinha conseguido. Os guardas estavam fora de combate. Corri até o molho de chaves que estava no cinto de Valdir. Peguei-o. Agora eu tinha o controle total. Fui até o painel de controle elétrico que ficava na entrada da cozinha. Liguei todas as luzes do pátio externo. Eu precisava ver quando o chefão chegasse. Voltei ao corredor dos quartos. Agora eu não precisava fingir. Antenor, chamei, abrindo a porta dele completamente. Acorde os outros. Quem puder andar, venha para o saguão. Quem não puder, vamos arrastar as camas. O velho sargento já estava de pé, apoiado na parede, fraco, mas com o olhar em chamas. Sim, senhora, ele respondeu. Corri de porta em porta, destranquei a 05, a 06, a 07. Eram 12 quartos. Em cada um, uma história de horror. Uma senhora que chorava segurando uma boneca de pano. Um senhor que escrevia cartas imaginárias no ar. Libertei todos. Vamos, para o saguão, rápido! Eu comandava, guiando-os como um pastor guia ovelhas assustadas. Reuni todos no saguão principal. Eram 8 idosos capazes de ficar de pé, e 3 que trouxemos em cadeiras de rodas improvisadas. Eles olhavam para mim com uma mistura de medo e adoração. Eu era a louca que derrubou os gigantes. Escutem, falei alto, minha voz ecoando. O diretor vai chegar a qualquer momento. Nós não vamos fugir para o mato. Nós vamos esperar por ele aqui. Nós vamos tomar este lugar. E o que vamos fazer? Perguntou Dona Zilda, a senhora da boneca, com a voz trêmula. Ele tem uma arma no carro? Eu já vi. Olhei para a porta da frente. O sol já estava se pondo, pintando o céu de um laranja sangrento através das janelas sujas. Ele pode ter uma arma, respondi, indo até a porta da sala, onde Rogério ainda estava trancado, agora em silêncio absoluto. Mas nós temos uma refém. E nós temos a verdade. Foi então que ouvimos. O som de pneus derrapando na terra lá fora, um motor potente sendo desligado e uma batida pesada de porta de carro. Passos firmes subiram a pequena escada da entrada. Fiz um sinal para que todos ficassem em silêncio. Os idosos recuaram para as sombras, segurando cabos de vassoura, bengalas e qualquer coisa que pudesse servir de defesa. Eu fiquei no centro do saguão, sentada na única cadeira que não estava quebrada, bem de frente para a entrada. Ajeitei meu blazer, coloquei a prancheta no colo, cruzei as pernas. A porta da frente se abriu com um chute. Um homem baixo, calvo, vestindo um terno branco de linho que parecia ridículo naquele cenário de miséria, entrou. Ele segurava uma maleta executiva e tinha um charuto apagado no canto da boca. Era Alcebíades, o dono do inferno. Ele parou, piscando para se acostumar com a penumbra do interior. Ele esperava ver Valdir ou Cleide. Em vez disso, viu uma senhora de 72 anos, sentada como uma rainha em seu trono de destroços, encarando-o com olhos que já tinham visto guerras demais para temer um homem de terno barato. Boa noite, seu Alcebíades, disse eu, com uma calma mortal. Estamos esperando pelo senhor. A reunião de condomínio vai começar. Ele arregalou os olhos, a boca abrindo e o charuto caindo no chão. Quem é você?
Cadê meus funcionários? Sorri. E naquele momento, soube que a armadilha tinha se fechado perfeitamente. Seus funcionários estão tirando uma soneca merecida. Eu sou Iracema. E acho que o senhor tem muito o que me explicar sobre o contrato de venda da minha casa. O silêncio antes da tempestade acabou. A guerra havia começado. O charuto barato caiu da boca de Alcebíades e rolou pelo chão de tacos soltos, deixando um rastro de cinzas cinzentas e uma pequena brasa alaranjada que logo morreu, sufocada pela umidade do ambiente. O homem, que segundos antes entrara como o dono do mundo, parecia ter encolhido dentro daquele terno de linho branco, agora ridículo diante da cena que seus olhos tentavam processar. Ele olhou para mim, sentada com a coluna ereta na cadeira central, e depois para os cantos escuros do saguão, onde o silêncio era pesado e cheio de olhos invisíveis. Quem é você? Ele gaguejou, a voz falhando, perdendo toda a arrogância gutural que eu imaginara que ele teria. Cadê o Valdir? Cadê a Cleide? O que está acontecendo no meu estabelecimento? Cruzei as pernas devagar, ajeitando a saia sobre os joelhos. O movimento foi calculado, lento, como quem tem todo o tempo do universo. Segurei a prancheta contra o peito como se fosse um escudo heráldico. Seu estabelecimento foi interditado, senhor Alcebíades. Anunciei, minha voz ecoando com a projeção perfeita que 30 anos de sala de aula me deram. Não gritei. A autoridade real nunca precisa gritar. Eu sou Iracema, a mãe do rapaz que o senhor convenceu a assinar aquela procuração imunda. E, a partir deste momento, sou a nova diretora interina deste inferno. Ele piscou, incrédulo. O suor começou a brotar na testa calva dele, brilhando sob a luz amarela e fraca do saguão. Ele deu um passo à frente, tentando recuperar o controle, tentando lembrar a si mesmo que era um homem forte e eu apenas uma velha de cabelos brancos. Você ficou louca, senhora? Ele rosnou, recuperando um pouco da coragem. Isso é invasão de propriedade. Eu vou chamar a polícia. Onde estão meus enfermeiros? Apontei com a caneta para a porta da cozinha, de onde vinha um ronco sonoro e ritmado. Cortesia da dose cavalar de sedativos que Valdir havia ingerido com a cachaça. Seus funcionários estão no momento de descanso. Respondi com um sorriso irônico. Acredito que a carga horária deles era excessiva. Eles precisavam dormir. Talvez acordem amanhã, talvez depois. Depende da resistência hepática de cada um. Foi nesse instante que Rogério, percebendo que havia mais alguém no saguão, voltou a esmurrar a porta de ferro da despensa. Alcebíades, é você? Pelo amor de Deus, me tira daqui! A voz do meu filho saiu abafada, histérica, quase irreconhecível. Minha mãe enlouqueceu! Ela trancou a gente! Ela vai matar todo mundo! Alcebíades olhou para a porta trancada e depois voltou os olhos para mim. A confusão no rosto dele se transformou em fúria. Ele percebeu que o sócio estava neutralizado e que seus capangas estavam fora de combate. Ele estava sozinho com uma velha. A matemática na cabeça dele era simples. Ele era mais jovem, mais forte e impiedoso. Você trancou o próprio filho? Ele riu, um som seco e nervoso, enquanto largava a maleta no chão e começava a desabotoar o paletó. Você é uma velha perigosa, hein? Mas a brincadeira acabou. Me dá essa chave. Agora. Ele avançou. Vi os músculos do pescoço dele se contraírem. Ele vinha para me machucar. Ele vinha para me tomar as chaves à força e restabelecer a ordem brutal daquele lugar. Meu coração disparou, batendo contra as costelas como um pássaro preso. Mas eu não me movi. Eu não podia me mover. Se eu demonstrasse medo, tudo estaria perdido. Eu não daria mais um passo se fosse o senhor, avisei, mantendo o tom professoral. O senhor não aprendeu que é falta de educação interromper uma aula? Cala a boca, velha! Ele gritou, estendendo a mão para agarrar meu braço. Mas ele nunca chegou a me tocar. Das sombras atrás da recepção, um vulto emergiu com uma velocidade surpreendente. Era o sargento Antenor. O homem que horas antes estava amarrado à cama, dopado e humilhado, agora avançava com a postura rígida de um militar em combate. Nas mãos, ele não segurava um fuzil, mas um cabo de vassoura de madeira maciça que havíamos encontrado na despensa de limpeza. Alto lá!
O grito de Antenor foi um trovão. Não era a voz de um idoso doente. Era a voz de comando que um dia guiou tropas. Alcebíades parou, assustado com a aparição repentina. Antes que ele pudesse reagir, Antenor desferiu um golpe seco e preciso nas canelas do diretor. O som da madeira batendo no osso foi repugnante e maravilhoso ao mesmo tempo. Alcebíades uivou de dor, dobrando os joelhos e caindo de quatro no chão sujo, bem aos meus pés. Malditos! Ele gritou, tentando se levantar. Agora, comandei. Das outras portas, dos corredores, de trás das cortinas rasgadas, meu exército apareceu. Dona Zilda, com seus olhos vidrados e a boneca de pano apertada contra o peito, segurava uma agulha de tricô longa e afiada como se fosse uma adaga. Seu Osvaldo, que mal conseguia andar sem o andador, usou o próprio aparelho de metal para bloquear a passagem de fuga para a porta da frente. Dona Clarice, uma senhora muda que eu encontrara chorando no banheiro, segurava um jarro de vidro pesado com as duas mãos. Eles cercaram Alcebíades. Eram 8 idosos frágeis, marcados pelo tempo e pelo abuso, mas unidos, formavam uma parede impenetrável de ressentimento e fúria acumulada. O diretor olhou ao redor, os olhos arregalados de terror. Ele estava no chão, cercado pelas vítimas que ele desprezava, pelas pessoas que ele via apenas como cifrões em um livro-caixa. "O que é isso?" ele sussurrou, o medo finalmente substituindo a raiva. "Saiam de perto de mim! Vocês são loucos!" "Não somos loucos, seu Alcebíades", eu disse, inclinando-me para a frente na cadeira, olhando-o de cima. "Somos velhos. E como diz o ditado, o diabo sabe mais por ser velho do que por ser diabo. O senhor subestimou a paciência de quem não tem mais nada a perder." Ele tentou se arrastar para trás, mas Antenor pressionou a ponta do cabo de vassoura contra o peito dele, imobilizando-o. "Fica quieto, recruta!" o sargento rosnou. "Que? Ou eu te mostro o que fazíamos com desertores em 64. Alcebíades levantou as mãos, tremendo. "Calma, calma, pelo amor de Deus. Eu tenho dinheiro, eu pago vocês. A gente pode fazer um acordo." "Dona Iracema, escuta seu filho. O Rogério? Foi ideia dele. Ele disse que a senhora tinha dinheiro guardado. Ele que insistiu em vender a casa rápido. Ah, a covardia. Ela sempre tem o mesmo cheiro azedo. No primeiro sinal de perigo, os ratos entregam uns aos outros." Peguei o livro-caixa preto que eu mantinha no colo, sob a prancheta. Abri-o com um baque surdo. Eu sei exatamente de quem foram as ideias, Alcebíades. Li este livro de capa a capa, enquanto esperava o senhor chegar. Comecei a folhear as páginas, lendo em voz alta. Dona Gertrudes, falecida em 12 de maio. Causa: parada cardíaca. Observação: vender as alianças antes de notificar a família. Senhor Mário, transferido para a ala isolada. Motivo: reclamação da comida. Observação: cortar a medicação de pressão. A cada frase lida, o rosto de Alcebíades ficava mais pálido. Ele sabia que aquilo não era apenas má gestão. Era crime. Era homicídio doloso. Eram anos de cadeia em qualquer tribunal decente deste país. Isso é contabilidade criativa. Ele tentou justificar, suando frio. Criativa? Fechei o livro com força. Isso é um matadouro, e o senhor é o açougueiro. Mas o seu turno acabou. Levantei-me da cadeira. Meus joelhos estalaram, mas mantive a dignidade. Caminhei até ele. Antenor, tem aquelas faixas que o senhor usava? Aquelas que estavam nos seus pulsos? Estão aqui no bolso, professora, respondeu o sargento com um sorriso vingativo. Ótimo. Amarrem-no, mãos e pés. E usem o nó de porco. Quero ver se ele gosta de ficar imobilizado. Alcebíades tentou gritar, tentou lutar, mas a força coletiva daquelas pessoas era sobrenatural. Seu Osvaldo segurou as pernas, Dona Zilda sentou-se sobre as costas dele sem a menor cerimônia e Antenor, com a eficiência de quem já prendeu muita gente, atou os pulsos e os tornozelos do diretor com as tiras de pano sujo. Em menos de 1 minuto, o homem de terno de linho branco estava reduzido a um pacote gemedor no chão do saguão. Respirei fundo, sentindo o ar entrar limpo nos meus pulmões pela primeira vez desde que entrei naquele carro maldito.
A sensação de justiça era inebriante, melhor que qualquer vinho caro. Olhei para os meus companheiros. Eles sorriam. Dona Clarice batia palmas silenciosas. Dona Zilda acariciava a cabeça da boneca, murmurando que o homem mau já foi dormir, mas ainda faltava uma peça, a peça mais dolorosa. Caminhei até a porta da despensa. O silêncio lá dentro era absoluto agora. Rogério devia estar ouvindo tudo, tentando entender como o mundo virara de cabeça para baixo. Girei a chave na fechadura. O clique metálico soou como um tiro no silêncio do saguão. Abri a porta devagar. A luz do saguão invadiu a escuridão da despensa, revelando meu filho encolhido num canto, abraçado aos próprios joelhos, com o terno de marca sujo de poeira e lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele parecia ter voltado a ter 5 anos de idade, assustado com o escuro. Ele levantou os olhos, protegendo-os da claridade. Viu-me parada ali, com a luz dourada do entardecer às minhas costas, criando uma silhueta que devia parecer gigantesca para ele. E viu, logo atrás de mim, o corpo amarrado de Alcebíades no chão e o grupo de idosos armados com vassouras e agulhas olhando para ele com desprezo. "Mãe!" ele sussurrou, a voz trêmula. "Levante-se, Rogério", ordenei. Minha voz não tinha raiva, tinha algo pior: decepção. Uma decepção fria e profunda como um poço sem fundo. Ele se levantou, tropeçando nas próprias pernas, e saiu para o saguão. Olhou para Alcebíades amarrado, olhou para Antenor que batia o cabo de vassoura na palma da mão ritmadamente, e depois olhou para mim. O que você fez?" ele perguntou, os olhos arregalados de terror. Ele não reconhecia a mulher à sua frente. "O que eu fiz?" Dei um passo em direção a ele e ele recuou 2. Eu fiz o que devia ter feito há 30 anos. Eu parei de passar a mão na sua cabeça. Eu te dei educação, Rogério. Te dei amor. Te dei tudo o que eu tinha e o que eu não tinha. E você me trouxe para cá para morrer, para poder vender a única coisa que me restava. Não era para morrer, era só um tempo. Ele tentou argumentar, mas a mentira morreu nos lábios dele quando viu meu olhar. "Não minta para mim!" gritei, e dessa vez a voz saiu rasgada, visceral. "Eu li o contrato. Venda imediata. Você ia me deixar aqui apodrecendo. Olha para este lugar, Rogério. Olha para estas pessoas. Você ia me transformar nisso." Ele baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. A vergonha, finalmente, parecia ter encontrado uma brecha na carapaça de egoísmo dele. Ou talvez fosse apenas medo. Medo da mãe que virou loba. Fui até a mesa da recepção e peguei o telefone celular de Alcebíades, que estava caído ao lado da maleta. Era um modelo moderno e, ironicamente, tinha sinal. Claro que tinha. O dono precisava se comunicar com o mundo exterior. Disquei 3 números. 190. Rogério levantou a cabeça, pânico total nos olhos. "Mãe, não! Você vai chamar a polícia? Eu sou seu filho. Eles vão me prender. Isso é sequestro, é cárcere privado, é fraude. Eu vou ser preso, mãe." Olhei para ele com uma calma assustadora. O telefone chamava no meu ouvido. "Você devia ter pensado nisso antes de trancar sua mãe num depósito de gente velha", disse eu. "Mãe, por favor, eu mudo. Eu devolvo a procuração. Não faz isso comigo." Ele caiu de joelhos, agarrando a barra da minha saia. "Eu sou seu filho, seu sangue." Olhei para a mão dele segurando minha roupa. A mesma mão que um dia me desenhou um cartão de Dia das Mães com giz de cera. A mesma mão que assinou minha sentença de internação. A soltei com um puxão seco. "Sangue não é contrato de fidelidade, Rogério. Sangue a gente lava. Dignidade não. Polícia Militar, qual a sua emergência?" A voz do atendente soou do outro lado da linha. Respirei fundo, sentindo o peso de 72 anos de vida se acomodarem nos meus ombros. Não como um fardo, mas como uma armadura. Eu estava exausta, suada, com o coração em pedaços por ver meu filho naquela situação deplorável. Mas eu nunca tinha me sentido tão viva. "Boa noite", falei ao telefone, clara e distinta. "Meu nome é Iracema. Estou no lar geriátrico Santa Paciência. Gostaria de denunciar um esquema de maus-tratos, cárcere privado e estelionato. E, por favor, mandem viaturas grandes."
Temos 3 criminosos imobilizados e 12 testemunhas prontas para depor. Ah, e tragam ambulâncias. Meus amigos precisam de cuidados de verdade. Desliguei o telefone antes de ouvir a resposta. Rogério chorava no chão, encolhido em posição fetal, exatamente como Antenor estava horas antes. A ironia era uma senhora cruel. Fui até a porta principal do asilo e a escancarei. O ar da noite entrou, fresco, trazendo o cheiro de chuva que se aproximava. As primeiras gotas começaram a cair, lavando a poeira vermelha do pátio, lavando o carro importado do meu filho, lavando aquele lugar maldito. Sentei-me novamente na minha cadeira de rainha no centro do saguão. Dona Zilda veio até mim e colocou a cabeça no meu ombro. Antenor ficou de guarda na porta. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o choro patético do meu filho e os gemidos abafados de Alcebíades, esperando as sirenes que, eu sabia, trariam o fim daquela noite interminável. Eu tinha perdido um filho naquele dia. Era verdade. A dor disso eu carregaria para o túmulo. Mas olhando para os rostos ao meu redor, percebi que tinha ganhado uma família inteira. E ninguém mexe com a família de Dona Iracema. Ninguém. As luzes giratórias das viaturas pintaram as paredes descascadas do saguão de azul e vermelho, num ritmo frenético que parecia acompanhar as batidas descompassadas do meu coração cansado. Quando os policiais entraram, armas em punho, esperando encontrar uma rebelião violenta ou um cenário de massacre, o que viram os fez baixar a guarda quase instantaneamente. Não havia bandidos armados, nem reféns em perigo iminente de vida. Havia apenas um grupo de velhos, liderados por uma senhora de 72 anos, com um blazer azul marinho e uma prancheta na mão, vigiando 3 figuras amarradas no chão como porcos prontos para o abate. O delegado, um homem grisalho com olhos cansados de quem já viu de tudo, parou diante de mim. Ele olhou para Alcebíades gemendo com o nó de porco feito por Antenor, olhou para os enfermeiros dopados roncando na cozinha e, finalmente, pousou os olhos em Rogério, que soluçava encolhido no canto, a imagem perfeita da derrota. Dona Iracema? Perguntou o delegado, a voz grave ecoando no silêncio que se instalara após a chegada da lei. Sou eu, doutor, respondi, entregando a ele o livro caixa preto e a bandeja de remédios tarja preta que eu havia confiscado. Minha mão não tremeu. Naquele momento, eu era feita de granito. Aqui estão as provas: fraude, estelionato, maus tratos, cárcere privado e tentativa de apropriação indébita de bens. E aquele ali no canto, apontei para o meu filho, sentindo uma pontada aguda no peito que nenhuma mãe deveria sentir. Aquele é o cúmplice que facilitou a minha entrada aqui sob falsos pretextos. Rogério levantou a cabeça, o rosto inchado e vermelho, o ranho escorrendo pelo nariz. Mãe, não faz isso! É engano! Eu sou seu filho! Ele berrou, tentando se levantar, mas um policial jovem o segurou pelo ombro com firmeza. Eu só queria o seu bem. Caminhei até ele. Meus sapatos ortopédicos faziam um som abafado na terra que a chuva lá fora trouxera para dentro. Parei a meio metro dele. Olhei-o nos olhos, buscando algum resquício do menino que ensinei a andar de bicicleta, do adolescente que ajudei com a lição de matemática. Não encontrei nada. Apenas um homem fraco, devorado pela ganância e pela vida de aparências que escolheu levar. Você queria o meu bem, Rogério? Perguntei, a voz baixa, triste, mas implacável. O meu bem era uma casa que você queria vender para pagar suas dívidas de jogo. O meu bem era este buraco onde as pessoas morrem de sede. Você não é mais meu filho. Você é apenas um homem que tentou vender a própria mãe. Ele abriu a boca para retrucar, mas o choro o engasgou. O delegado fez um sinal e 2 oficiais levantaram Rogério, algemando-o. O som do metal fechando nos pulsos dele foi o fim de uma era na minha vida. Vi meu filho ser levado para a viatura, humilhado, quebrado, não pela força bruta, mas pela verdade nua e crua que eu forcei que ele engolisse. Alcebíades, Valdir e Cleide foram levados em seguida. O doutor tentou argumentar, falar em advogados, em mal-entendidos, mas as evidências que eu reuni em poucas horas eram irrefutáveis. O sargento Antenor, mesmo fraco, fez questão de ficar em posição de sentido enquanto os criminosos eram arrastados para fora.
Quando a última viatura partiu, levando o lixo humano que infestava aquele lugar, restaram apenas as ambulâncias. Os paramédicos, gentis e eficientes, começaram a atender meus companheiros de batalha. Hidratação para seu Osvaldo, curativos para as feridas de Dona Zilda, um check-up completo para Antenor. Eu me sentei na cadeira da recepção, exausta. O peso da noite desabou sobre mim. Mas não era um peso ruim. Era o cansaço de quem limpou uma casa muito suja e agora podia, finalmente, sentir o cheiro de limpeza. Nos meses que se seguiram, a justiça dos homens tardou, mas não falhou completamente. O escândalo do Lar Santa Paciência estampou as manchetes dos jornais locais e até de um telejornal nacional. A revolta dos avós, chamaram. Minha foto, saindo da delegacia com a cabeça erguida, circulou nas redes sociais. Virei meme, virei símbolo, virei heroína. Mas eu não queria fama. Eu queria justiça. Rogério foi indiciado por estelionato e abandono de incapaz. Sua esposa, Cíntia, pediu o divórcio antes mesmo que o processo chegasse à metade, levando o pouco que restava da dignidade dele. Ele perdeu o emprego, os amigos da sociedade e, o mais importante, perdeu o acesso ao meu dinheiro. A última vez que soube dele, estava morando de favor na casa de um primo distante, tentando vender consórcios por telefone. Não o visitei. Não mandei carta. O perdão é divino, mas a confiança é humana e, uma vez quebrada, não se conserta com cola. Minha casa, aquela que ele tanto cobiçou, foi vendida. Sim, vendida. Mas não por ele e não para pagar dívidas de jogo. Eu a vendi porque ela era grande demais para uma mulher só e cheia demais de memórias que doíam. Cada cômodo ecoava a infância de um traidor. Eu precisava de ar novo. Com o dinheiro da venda, somado a uma indenização gorda que o Estado foi obrigado a pagar por falha na fiscalização do asilo, tomei uma decisão que muitos chamaram de loucura, mas que eu chamei de destino. Comprei o terreno do antigo asilo. O prédio principal, aquele antro de horrores com infiltrações e memórias de morte, foi demolido. Assisti a bola de demolição derrubar as paredes podres com um prazer indescritível. No lugar dele, construí algo novo. Não um depósito, não um hospital, um lar. Chamei-o de Vila dos Girassóis, porque girassóis buscam a luz, mesmo nos dias nublados, e giram juntos para se apoiarem. Hoje, 2 anos depois daquela noite fatídica, estou sentada na varanda da casa principal da vila. O chão não é mais de terra batida ou tacos soltos. É de cerâmica clara, fácil de limpar e antiderrapante. O cheiro não é de amônia e sopa azeda. É de bolo de milho assando no forno e café fresco sendo passado no coador de pano. Olho para o jardim. Onde antes havia mato e carcaças de carros, agora existem canteiros de hortênsias e uma horta comunitária. Dona Zilda está lá, com um chapéu de palha, regando os tomates. Ela não segura mais a boneca de pano com desespero. Agora, ela cuida de plantas vivas, que crescem e dão frutos, assim como ela voltou a florescer. Ela sorri para mim e acena. O sorriso dela é banguela, mas é o mais bonito que já vi. Seu Osvaldo, que mal andava, descobriu na fisioterapia. Paga com o dinheiro da cooperativa que fundamos, que suas pernas ainda tinham força. Ele não corre maratonas, mas caminha pelo pátio com a dignidade de quem é dono do próprio passo. E Antenor? Ah, o sargento. Ele se tornou meu braço direito e, ouso dizer, o guardião do meu coração cansado. Ele cuida da portaria, não para impedir que as pessoas saiam, mas para garantir que apenas o amor entre. Às vezes, à noite, sentamos juntos para ouvir discos de vinil antigos na vitrola que compramos num brechó. Ele me conta histórias do quartel, eu conto histórias da sala de aula. Não somos namorados, somos cúmplices. A solidão a dois é muito menos solitária. Aquele spa que meu filho prometeu com sarcasmo, nós o construímos. De verdade. Temos uma piscina aquecida onde fazemos hidroginástica 3 vezes por semana. Não é luxuosa como as dos hotéis 5 estrelas, mas a água é quente e alivia as dores da artrose. Temos uma massagista, a sobrinha de Dona Clarice, que vem aos sábados e tem mãos de fada. E temos o melhor tratamento de beleza que existe, a utilidade. Aqui, ninguém é inútil.
Quem sabe cozinhar, vai para a cozinha ensinar os mais jovens. Quem sabe costurar, remenda as roupas. Quem sabe contar histórias, entretém os que já não têm memória. Criamos uma microeconomia de afeto e trabalho. Vendemos nossos doces e artesanatos na feira da cidade aos domingos. O dinheiro vai para uma caixinha que usamos para passeios. Mês passado fomos à praia. Ver o mar nos olhos de quem achou que só veria o teto de um quarto mofado até morrer foi a maior recompensa que eu poderia ter. Claro, a velhice não deixou de existir. As dores nas costas ainda aparecem quando chove. A visão embaça. Às vezes, alguém parte. Perdemos Dona Clarice no inverno passado, mas ela não morreu amarrada numa cama, suja e com sede. Ela morreu segurando a minha mão e a de Antenor, ouvindo sua música favorita, num quarto limpo e cheiroso, depois de comer o pudim que ela adorava. Ela partiu com dignidade. E é só isso que pedimos: o direito de terminar o livro da vida com uma letra bonita e não com um borrão. Rogério tentou entrar em contato uma vez, há cerca de 6 meses. Uma carta. Dizia que estava arrependido, que a vida tinha sido dura com ele, que sentia falta da comidinha da mamãe. Li a carta sentada neste mesmo banco. Senti pena. Não raiva, apenas uma pena profunda de um homem que teve tudo e escolheu o nada. Rasguei o papel em pedacinhos pequenos e os joguei na composteira da horta. O arrependimento dele, pelo menos, serviria de adubo para as minhas alfaces. Foi a única utilidade que ele teve em anos. Minha vida mudou radicalmente. Eu, que achava que aos 70 anos minha única função era esperar o fim, descobri que o fim é apenas um horizonte que a gente empurra para mais longe enquanto tiver pernas para caminhar. Eu não sou mais a velhinha. Sou a Dona Iracema, a fundadora, a amiga, a mulher que trancou o destino numa despensa escura e engoliu a chave. Aprendi que a família não é apenas aquela que compartilha o sobrenome ou o DNA. Às vezes, o sangue é um veneno, e a cura está na mão de um estranho que te oferece um copo de água quando você tem sede. Meus filhos agora são Zilda, Osvaldo, Antenor e todos os outros que a sociedade descartou. Às vezes, me pego olhando para a minha velha mala de couro marrom. Ela não fica mais guardada no armário, esperando uma viagem que nunca acontece. Ela fica na sala, aberta, cheia de lãs e agulhas de tricô. Ela deixou de ser um símbolo de partida para ser uma ferramenta de permanência. Eu não vou a lugar nenhum. Meu lugar é aqui, no reino que construí sobre os escombros da ganância alheia. E para você, mulher que está lendo isso, que talvez tenha cabelos brancos como os meus e sinta que o mundo está ficando estreito, que os filhos estão impacientes, que a sua voz está ficando mais baixa, escute bem o que a professora Iracema tem a dizer. Não aceite o silêncio. Não aceite o cantinho. Não aceite que decidam o tamanho da sua vida baseados na data da sua identidade. A velhice pode trazer fragilidade aos ossos, mas não precisa trazer fragilidade à alma. Se tentarem te trancar, derrube a porta. Se tentarem te calar, grite. Se tentarem te vender um fim triste, rasgue o contrato e escreva um novo começo. Nós não somos móveis velhos para serem guardados num depósito. Somos bibliotecas vivas. Somos a raiz que sustenta a árvore. Somos o fogo que, mesmo em brasa, ainda queima quem ousa pisar descalço. O asilo maravilhoso existe, sim. Mas ele não é um lugar que os outros constroem para você se esquecer da vida. É o lugar que você constrói dentro de si mesma, onde a coragem não envelhece e onde a dignidade é a única lei que nunca, jamais, pode ser revogada. Levanto-me da cadeira. Antenor está me chamando para o café da tarde. O cheiro de broa de milho invadiu a varanda. O sol está se pondo, dourado e quente, prometendo que amanhã, se Deus quiser, teremos mais um dia para viver, teimar e ser feliz. E se alguém achar ruim, que se tranque na despensa. Eu tenho a chave e não pretendo devolvê-la tão cedo.